Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito necessário nos dias de hoje. No primeiro século, a igreja enfrentou muitas heresias e essas heresias elas foram evoluindo. E nos dias de hoje, nós enfrentamos comunidades hereges. Comunidades que se dizem ser igrejas cristãs, igrejas evangélicas, protestantes, mas que na verdade não são igrejas, são seitas, onde aprisionam seus membros e fazem deles escravos da religião. Hoje eu quero falar sobre essas seitas. Quero mostrar para vocês características de uma seita evangelística. Então, esse vídeo é para que a gente possa identificar e para que a gente possa aprender mais sobre como identificar igrejas que não estão pregando o verdadeiro evangelho, que estão enganando as ovelhas, que estão enganando pessoas e levando elas para o inferno. Bom, meu nome é Wesley Lobato, eu sou estudante de teologia. Eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de teologia, se você gosta da Bíblia, então já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E eu estou apenas começando e preciso muito dessa ajuda. Preciso que você curta esse vídeo, que você deixe o seu comentário para que o YouTube entenda que o meu vídeo ele é relevante e recomende ele para mais pessoas. E eu espero que eu possa contar com a sua ajuda. Bom, então vamos para o assunto. Antes de começar, eu quero mostrar o porquê é importante e necessário esse vídeo. Por que é necessário esse assunto? Bom, não é necessário porque não apenas Paulo trata sobre isso. Não apenas Pedro, não apenas Tiago, não apenas Judas que escreveu uma carta inteira falando exatamente sobre esse assunto, mas o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele falou isso mais de uma vez, alertando os fiéis sobre esses tipos de pessoas, esses falsos profetas que na verdade não são ovelhas, mas são lobos em pele de cordeiro. E eu quero aqui ler com vocês uma passagem onde Jesus vai fazer esse alerta, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos, a partir do versículo 15. Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Mais adiante, lá no verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Veja só, Jesus aqui ele está alertando sobre os falsos profetas, sobre os lobos em peles de cordeiro. E ele diz algo: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Mas lá no verso 21, ele vai dizer que muitos dirão Senhor, Senhor. Que muitos falarão: eu profetizei, eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz milagres em seu nome. E mesmo assim Jesus vai dizer para eles: eu não conheço vocês. Ou seja, os frutos não são os dons, as habilidades que essas pessoas podem ter, mas os frutos são a sua moral, a sua vida, aquilo que ela representa, aquilo que ela é. Quais são os frutos que essas pessoas estão dando? Será que são pessoas realmente santificadas? São pessoas que estão fazendo aquilo que é certo, o que é bom? Ou será que são pessoas que estão fazendo aquilo que é errado, aquilo que é escandaloso para alguém que tem um cargo, uma liderança, uma autoridade dentro de uma comunidade? Então, precisamos analisar os frutos e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai analisar alguns frutos
ruins, que comunidades que são uma seita, que são lideradas por líderes, por autoridades que são falsos profetas. E esses são alguns frutos que essas comunidades dão e que podemos identificar como uma seita, que podemos identificar os líderes, autoridades dessas igrejas como falsos profetas. Então, eu quero começar falando para vocês sobre características de uma seita evangelística. A primeira é sectarismo. É uma ideologia exclusiva. Crê que Deus dá algo que não deu para mais ninguém. O que é isso? É uma exclusividade. Uma comunidade que tem uma exclusividade. Muitas vezes vai dizer que apenas ela salva, que a salvação está apenas naquela comunidade, naquela igreja, naquela placa de igreja, naquela denominação. E vai usar que Deus deu algo que não deu para outras pessoas, que não deu para outras comunidades, que Deus, na verdade, se manifesta apenas ali, naquele lugar. Então, essa é a primeira característica de uma seita, o sectarismo, uma ideia de exclusividade. Deus só se manifesta aqui, a salvação está presente apenas aqui, porque apenas nós somos a igreja de Cristo, apenas nós somos a igreja. Então, fuja de uma igreja desse tipo, porque na verdade não é uma igreja, mas é uma seita. Segunda característica, liderança autoritária e narcisista. Comunidades centradas em uma figura de liderança e não em Cristo, sempre portando revelações especiais. Veja só, é uma igreja que tem uma figura de liderança, seja um missionário, um pastor, um profeta, um apóstolo. A maioria das vezes eles usam apóstolos no nome. E que essa igreja não está centrada em Cristo, mas essa igreja está centrada nessa figura de liderança. Está centrada naquilo que ele diz. E não naquilo que a palavra diz, e não naquilo que a Bíblia diz. Por quê? Porque esse pastor, esse apóstolo, ele teve revelações especiais de Deus. Então, ele é um homem que é a boca de Deus ali naquele lugar. Então, tudo que ele falar, mesmo que não esteja na palavra de Deus, os fiéis, os membros, têm que ouvir e têm que seguir aquilo que ele falou. Por quê? Porque ele recebe revelações especiais. E é uma liderança autoritária, narcisista, que pensa apenas no benefício próprio. Então, vai usar da sua autoridade, vai usar dizendo: eu sou ungido de Deus, e você não pode mexer no ungido de Deus, você não pode mexer no homem de Deus. Então, existem muitos escândalos e muitos casos. Um deles é um caso de um pastor que ele disse que Deus revelou para ele que a mulher dele ia morrer e por isso ele precisava buscar outra esposa. Então ele escolheu uma jovem da igreja e disse que aquela jovem era a mulher certa para que ele casasse. A jovem teve um caso com ele, mesmo com a esposa dele ainda viva. Eles começaram a viver uma vida de casado mesmo. E aí o que aconteceu? A mulher dele não morreu. E aí ele veio falar que a morte que Deus revelou para ele não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. Tudo isso para ele se relacionar com uma mulher mais nova da igreja, que provavelmente ele já estava de olho e que ele queria. Então ele usou do seu poder, do seu título, eu sou homem de Deus, para ter um caso com uma pessoa mais jovem dentro da igreja. Então, esses líderes autoritários e narcisistas usam dessas revelações especiais que não foram dadas por Deus, mas que são dadas pelo próprio inimigo ou pela sua própria cabeça corrupta e imoral, para o quê? Para se beneficiar financeiramente, para se beneficiar através de relações sexuais e para se beneficiar através do poder. Esses líderes, eles amam o poder. Essa é a segunda característica. Se você está numa igreja ou se você conhece alguém que está numa igreja assim,
avise ela e fuja dessa comunidade, porque não é uma igreja, mas é uma seita. Terceira característica, miticismo exacerbado. O miticismo exacerbado são ali líderes que tiveram experiências místicas, e essas experiências místicas desses líderes, ele tem o mesmo peso que a palavra, que tem o mesmo peso ou maior que a Bíblia. Então, a experiência do líder vale mais que aquilo que a palavra diz. Volta um pouco na segunda característica, é um pouco parecido com as revelações especiais, mas ali é mais algo espontâneo, né? Algo mais que acontece ali no momento do culto, com profetadas, revelações da parte de Deus, e que essas experiências místicas acabam muitas vezes contrariando propriamente aquilo que a Bíblia diz, mas nesses lugares. Mas vale esse miticismo, esse mistério, do que exatamente aquilo que a palavra de Deus ela fala. Então, fuja desses lugares que usam muito desses miticismos, desses mistérios, dessas revelações, dessas profecias que não tem nada a ver com aquilo que a palavra está dizendo. Hoje, a gente não pode aceitar profecias que vão contra aquilo que a palavra diz. Profecias que não estão alinhados com a palavra não são profecias que vêm de Deus, porque a revelação completa já está na Bíblia. Deus já nos revelou o começo e o fim de toda a nossa trajetória. Então, por que a gente precisa agora, hoje, de mais revelações da parte de Deus? Ele vai nos revelar aquilo que já foi revelado. Ele vai usar pessoas para profetizar aquilo que já foi revelado, que é a palavra de Deus. Assim como ele usava os profetas no Antigo Testamento, que profetizava aquilo que a lei já dizia, aquilo que a lei já tinha dito. Então, profecia é sobre isso, é sobre falar aquilo que já está na palavra de Deus. Profecia não é prever futuro, profecia não é dizer que você vai casar com tal pessoa, isso não é profecia. Ah, mas tal pessoa disse isso, acertou na minha vida. Lembra? Jesus alertou, muitos dirão, eu fiz isso em seu nome, eu fiz isso em seu nome. Veja, não são os dons e não são as habilidades, porque até mesmo um inimigo pode fazer milagres e pode usar pessoas para fazer milagres ou para falar algo que você realmente está passando. Então, por isso que a gente tem que analisar o quê? Os frutos. E é isso que nós estamos fazendo nesse vídeo, e não analisar dons, habilidades, analisar os frutos. Fuja desse tipo de comunidade que coloca o miticismo, os mistérios, de pé de igualdade ou ainda maior que a própria Bíblia. Quarta característica, uma doutrina exclusiva. Usando dogmas que dizem levar essas doutrinas nessa certa comunidade, levam à salvação. Veja só, muitas vezes são doutrinas até humanas, mas até mesmo algumas doutrinas tiradas da Bíblia e dizendo que se você não fazer aquilo, você não está salvo. E isso é um grande problema. Por quê? Porque a salvação está em Cristo. A salvação não está mais naquilo que a gente faz através das nossas obras. A salvação não está através disso. A lei não tem mais poder, a lei não tem poder, na verdade, para nos salvar. E é por isso que os sacrifícios que eram feitos, as doutrinas que eram seguidas, os dogmas que eram seguidos, não tinham poder para salvar a humanidade. Por isso que o sacrifício de Jesus foi necessário, porque só Jesus poderia nos salvar. E em Gálatas, Paulo ele vai ali exortar o povo que estava querendo trazer práticas judaicas, judaizantes para a igreja. E Paulo vai exortar, vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam adotar as práticas judaicas, porque a salvação está em Cristo. A salvação não está nesses dogmas, nessas doutrinas. A lei agora foi implantada em nós, no nosso coração, através do Espírito Santo.
e não através de atitudes que nós podemos fazer. Claro que, como o Espírito Santo habita em nós, e como agora a lei foi implantada no nosso coração e a gente busca viver uma vida parecida com Cristo, uma nova criatura em Cristo Jesus, claramente a gente não vai viver preso em nosso pecado, escravizado pelos desejos carnais. Claro que a gente não vai viver assim, mas muitas vezes o que está acontecendo, as igrejas estão invertendo o papel. Por quê? Porque por dentro continua sendo ruim, cometendo adultério, cometendo assassinato, porque Jesus vai falar, você olhar para uma mulher e se você desejar ela, você já caiu em adultério com ela. É isso que Cristo veio fazer. Ele veio nos dar o poder através do Espírito Santo para vencer esses maus desejos que estão no nosso coração. E não para que a gente faça apenas obras externamente, mas agora é uma obra interna através do Espírito Santo em nós. É por isso que dogmas não podem nos salvar, apenas Jesus. E essas igrejas com doutrinas exclusivas estão falando, se você não seguir essa doutrina minha aqui, você não vai ser salvo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E aí vai para a quinta característica, que tem um pouco disso também, que é o controle e isolamento, com regras rígidas que você deve seguir ao pé da letra, senão você não vai ser salvo, e que isolam os seus membros do mundo exterior. Como assim? Não permite, né, que você tenha contato com outras pessoas, seja do mundo secular ou seja até de outras igrejas, né? Existe uma igreja muito famosa que eu tenho algumas pessoas que são colegas de trabalho, foram colegas de trabalho, que eu tenho o mesmo convívio ali no futebol. E mesmo essas pessoas dessa certa igreja, sabendo que eu sou cristão e que outras pessoas ali também é cristão, mas de outra comunidade, quando eles vão se cumprimentar, eles se cumprimentam com a paz de Deus, mas eles não cumprimentam nós, mesmo nós sendo cristãos. Eles dão oi, e aí, beleza? Enquanto com as pessoas ali da comunidade deles, eles dão a paz de Deus. Por quê? Porque eles aprenderam que apenas eles são a igreja de Cristo. Que apenas a igreja deles tem as regras corretas e que as outras são apenas igrejas que estão no erro. Por quê? Porque existe um controle e um isolamento. E essas igrejas vão impedir você de ouvir louvores de outros lugares. Você tem que ouvir só o louvor dela. Vão impedir você de ler livros de autores de outra comunidade. Você tem que ler só apenas os autores que aquela igreja permite. Você não pode ouvir pregações de outros pastores. Você não pode ir em outras igrejas. Você tem que estar apenas ali, naquela igreja. Porque se você for para outro lugar, se você consumir conteúdo de outro lugar, se você ver esse vídeo, por exemplo, você já está pecando, segundo eles. Sexta característica: punição e culpa. Punem e culpam os membros por questionarem certas doutrinas ou comportamentos imorais de certos líderes. Isso é muito, muito comum e horrível. Por quê? Porque você não pode questionar. Você não pode questionar um líder que mentiu. Você não pode questionar um líder que cometeu um pecado grave. Você não pode. Por quê? Porque ele é o homem de Deus. Ele é ungido. E se você questionar? Porque o errado é você. Você não pode questionar certas doutrinas. Então, por exemplo, eu era de uma certa igreja e eu comecei a perceber que certas doutrinas não estavam alinhadas com a palavra de Deus. Então eu comecei a olhar para a Bíblia e eu não podia questionar. Olha, a Bíblia diz assim. Por que a gente está vivendo isso se a palavra de Deus fala totalmente ao contrário daquilo que a gente está vivendo? Por quê? Porque eu não posso questionar. E se eu fosse questionar, eu seria disciplinado ainda. Porque eu estava se levantando contra a liderança da igreja.
Então, fuja de igrejas que são desse tipo, porque elas, na verdade, são seitas. Manipulação financeira, a 7ª característica, uma das mais famosas, obrigam você a doar seu dinheiro, a dizimar, a ofertar, com discursos manipulativos, não ensinam realmente o que é a oferta e o dízimo, porque a oferta e o dízimo realmente é importante para a igreja. E eu concordo que tem que ter oferta, eu concordo que tem que ter uma ajuda financeira, mas não através do discurso manipulativo de que você não ofertar, se você não dizimar, você vai para o inferno porque você está pecando, ou porque você tem que honrar o seu líder com o seu dinheiro. Você tem que honrar ele com uma ajuda financeira, e isso é totalmente errado. Fuja desses tipos de igreja que fala que se você der R$1.000, quem ofertar mais vai ser abençoado mais, que quem dá a oferta de certa quantia vai receber bênção de Deus 10, 20, 100 vezes mais daquilo que você ofertou. Fuja desse tipo de igreja. A 8ª característica é o abuso clericial. Membros são servos dos líderes e os voluntários são escravos. Deixa eu dizer algo para você. Você não é servo de nenhum homem. E você não é ovelha de nenhum homem. Você é servo de Cristo. Você é ovelha de Cristo. Não somos servos dos nossos líderes. Somos servos de Cristo. Claro que temos atitudes de servos, porque Jesus nos ensinou a ser servos. Mas o que não pode acontecer é os líderes incentivar essa atitude e ser totalmente autoritário. Isso não pode acontecer. Tem que ser algo voluntário. O serviço tem que ser algo voluntário e não algo obrigado. Nós temos que ter postura de servo, sim, mas todos, principalmente o líder. O líder é o que devia mais servir. Por isso que nós não podemos ser obrigados a servir um líder, porque na verdade, na postura do reino, na verdade era o líder que deveria servir os membros. E trata voluntários como escravos. Existem muitas igrejas ali que mesmo que a pessoa está trabalhando de graça, essa pessoa é humilhada, obrigada a seguir o horário, a regra que a igreja quer, e ainda sofre desaforo muitas vezes por estar trabalhando ali na igreja de uma forma voluntária, e ainda é humilhado, é como se estivesse numa empresa, sendo humilhado pelo patrão. Isso não pode acontecer. Se você está numa igreja assim, fuja e corra agora. 9ª característica, uma saída impossível. Você não pode sair desse lugar, porque você vai ser amaldiçoado, porque você vai estar saindo debaixo de um cobrimento espiritual. Se você sair, você está desonrando aquela comunidade, você está desonrando aquele líder, e aquele líder, aquele pastor, quem for, vai te amaldiçoar, porque você está quebrando uma aliança com ele. E novamente, nós não temos aliança com homens, mas temos aliança com Deus. Deus fez uma aliança conosco. Então, não se sinta coagido. Saia desse tipo de igreja. Você não vai ser amaldiçoado, porque Jesus já levou sobre ele. Já foi quebrada todas as maldições naquela cruz. Então, pode sair, porque a aliança que você não pode quebrar é com Deus. Então, se você vê que você está num lugar que está vivendo totalmente contra a Bíblia, que está vivendo errado, você precisa sair desse lugar. Porque você não vai estar saudável espiritualmente. Esse lugar não te faz bem. E provavelmente você vai ser manipulado, vai começar a cair em engano. Então, saia desse lugar enquanto há tempo. Essas são 9 características de uma seita evangelística. E que Jesus alertou sobre esses falsos líderes, esses falsos profetas, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, vários textos da Bíblia alertando sobre esses falsos profetas que se levantariam para enganar muitos. E é por isso que esse vídeo é muito necessário, para que a gente não caia nesse engano dessas pessoas
que não são homens de Deus, mas são lobos devoradores. E para encerrar o vídeo, você quer se aprofundar mais nesse assunto? Leia esse livro, Falsos Profetas, do Fábio Coelho, Como Identificar Falsos Líderes na Igreja. É um livro muito, muito, muito bom, que fala tudo isso aqui que eu falei e muito mais, e que vai te ajudar muito na sua caminhada. Busque uma igreja saudável, uma igreja bíblica, que não coloca nada acima da palavra, porque a palavra é a nossa regra de fé. E que não bota nada acima da salvação de Cristo naquela cruz, porque a salvação de Cristo é suficiente, não precisamos de mais nada. A salvação de Cristo é suficiente naquela cruz. E que explique, exponha a palavra de Deus da forma correta. Busque uma igreja assim. Fuja de igrejas exclusivas, que só ferem os membros, que querem ter controle, que querem isolar os membros do mundo, que sempre coloca a culpa nos membros, que tem manipulação financeira, abusos, e que ainda diz que se você sair desse lugar, você vai ser amaldiçoado. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E você que chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima.